Olá, que Deus abençoe você e a sua família. Eu desde já venho pedindo desculpa pelo vídeo anterior, que teve uma falhazinha, que ficou ali no vídeo, mas nada que prejudicasse o conteúdo. E hoje a gente vai falar justamente sobre essa questão do conteúdo das Escrituras. Eu não sei se você sabe, mas o especialista em distorcer a palavra de Deus é o próprio diabo. O diabo ele é especialista em distorcer a palavra do Senhor e ele dá essa capacidade maligna, infelizmente, a muitas pessoas. Existem muitos líderes que estão por aí, são especialistas em distorcer as Sagradas Escrituras. Existem também pessoas aí que vivem trazendo palavras, ensinamentos que não batem de acordo com os contextos bíblicos. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu vou falar para vocês sobre a questão da distorção da palavra do Senhor, e esse método foi usado por Satanás durante o tempo em que Jesus estava no deserto. Jesus foi tentado pelo inimigo e ali Satanás ele usou uma estratégia que ele não conseguiu obter êxito contra o Filho de Deus. O Filho de Deus não caiu nessa estratégia de Satanás, que o diabo usou a distorção da palavra, distorceu, tirou do contexto original as Sagradas Escrituras e lançou para o Filho de Deus. O diabo não conseguiu, vamos dizer assim, obter êxito com essa tentativa de usar a palavra distorcida contra o Filho de Deus. Só que, infelizmente, o diabo tem tido êxito na vida de muitos cristãos, de muitas pessoas incautas, pessoas que não têm prazer em examinar as Escrituras, pessoas que são cabeça dura, duras cerviz, que não se preocupam em observar a verdade. Tem pessoas que estão por aí, ele vai, no movimento religioso, porque eu estou na igreja, isso, aquilo. Ele não para examinar aquilo que ele está recebendo naquela congregação, ele não se preocupa com a verdade, ele só quer saber de estar no movimento. É Jesus para lá, é Deus para cá, mas ele não tem um apreço em examinar as Sagradas Escrituras. E o próprio Filho de Deus, ele diz: examinai, pois, as Escrituras, cuidai de ter nela a vida eterna. E as pessoas não fazem isso, e por isso são enganadas. A gente vai ver aqui agora, eu vou ler para vocês, em Mateus capítulo 4, uma passagem que todo mundo conhece, Mateus capítulo 4. Jesus é tentado pelo diabo, mas eu não vou entrar no mérito, não vou detalhar a tentação do Filho de Deus. Eu vou mostrar para você uma das estratégias. Aqui o diabo usou várias estratégias aqui, mas uma estratégia que fica bem clara, que quando a gente olha, a gente lê aqui, a gente percebe que o diabo usou aqui em Mateus 4 contra o Filho de Deus, a que fica bem mais clara é a deturbação das Sagradas Escrituras. Ele distorce a palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 em diante, depois a gente vai parar e vai explicar para você entender a estratégia de distorção da palavra que o diabo usou contra o Filho de Deus, não obteve êxito, mas que tem vencido muitos cristãos hoje e muitas pessoas também que não são cristãs, que acabam se deixando levar porque vê às vezes um homem com uma Bíblia aberta num púlpito, alguém que tem um título de missionário, pastor e por aí vai, e aquela pessoa usa a palavra de Deus de maneira distorcida. Ela faz aquele trabalho que o diabo fez contra o Filho de Deus no deserto, só que com Jesus não funcionou. Mas com as pessoas que são incautas, que não examinam a palavra de Deus, outras que simplesmente gostam de estar no meio dos movimentos e não param para analisar nada, o diabo infelizmente tem conseguido levar na conversa, tem conseguido enganar essas pessoas, porque a pessoa olha ali, não, mas fulano está pregando a Bíblia, só que ela não tem a capacidade de discernir que
que aquela mensagem, embora esteja sendo pregada ali usando um texto bíblico, aquele texto bíblico não está de acordo com o contexto original. Simplesmente aquela pessoa pegou um versículo isolado, lançou ali para aquela pessoa, fez uma doutrina, trouxe ali uma ideologia dela própria embutida naquele texto, jogou ali uma ideologia na cabeça daquela pessoa, usando um texto ou outro da palavra de Deus de maneira distorcida. E isso acontece principalmente aqui no Brasil, de maneira corriqueira. Infelizmente, muitas denominações pregam heresia, mentem para as pessoas, e as pessoas, sem saber, têm aquilo por verdade porque não examinam, porque caíram na estratégia da distorção da palavra de Deus que o diabo usou contra o Filho de Deus e não conseguiu. E aqui a gente vai mostrar para você em Mateus capítulo 4 como é que funciona isso, como é que o diabo usa essa estratégia dele. Em Mateus capítulo 4, nós vamos ler versículo 1 em diante. Diz assim, o texto em cima, tem um título que diz Jesus é tentado pelo diabo, só para você saber, para você ficar mais fácil de identificar aí, porque tem Bíblias que não tem esse título cada edição de Bíblia bota um título de acordo com aquilo que convém, mas o que interessa mesmo é o que está escrito no conteúdo original, que são as Sagradas Escrituras aqui. Os títulos ficam a cargo, de cada editora, mas o conteúdo das Escrituras não pode ser mudado. Diz assim, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós vamos ficar por aqui. Como eu falei, eu não vou entrar no mérito total da tentação do Filho de Deus, porque é outra mensagem praticamente. Mas o que eu queria que você notasse nesses textos, que você parasse e prestasse atenção, a gente vai mostrar versículo por versículo. Quando o tentador aproximou-se, o diabo aproximou-se do Filho de Deus, ele já começou a distorcer a palavra do Senhor. Ele pegou textos, vamos dizer assim, que estavam contidos na Escritura e começou a distorcer o valor, começou a distorcer aquele conteúdo. E o que ele fez? A primeira coisa foi, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Aí Jesus foi e respondeu, versículo 4 de Mateus 4. Porém afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí depois vem, o diabo o conduziu à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito com as mãos, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em pedra alguma. Aí, Jesus, no versículo 7, contestou-lhe, Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nesse pequeno diálogo que você vê aqui, que o diabo, ele desafiava o Filho de Deus. O diabo, ele pegava a palavra de Deus, distorcia o contexto daquela palavra e lançava para o Filho de Deus. Só que o Filho de Deus, ele pegava aquela palavra que havia sido distorcida pelo diabo e trazia para o contexto original.
Aí ele falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A resposta para aquilo que o diabo falou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão para que você venha se alimentar, para te saciar. Aí o Filho de Deus trouxe para o contexto original e fez o que? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui, quando o diabo, no versículo 5 de Mateus 4, o transporta para a ponta do templo, a parte mais alta do templo em Jerusalém, e faz o desafio, o diabo usa até um texto muito conhecido, que é o Salmo 91, que ali, fala claramente sobre isso. O diabo sabia, ele pegou esse texto e lançou para o Filho de Deus. O diabo usou o Salmo 91, que é muito conhecido por todos nós. O diabo usou o Salmo 91, no versículo 11 e 12, que diz assim: pois ele dará ordem aos seus anjos, comando sobre ti, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te carregarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé contra pedra nenhuma. Ou seja, o diabo pegou o Salmo 91, tirou do contexto original, que quando está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para proteger, para que nós não venhamos tropeçar alguma pedra. Isso é no caso de um acidente, no caso de uma situação de perigo. Muitos perigos nos rodeiam, então o Senhor sempre nos guarda, dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Mas o diabo pegou esse texto, distorceu o conteúdo e tentou ali enganar Jesus, tentando induzir Jesus ao erro, para que Jesus viesse, através de repente de um orgulho, que o diabo tinha essa expectativa de que Jesus fosse se orgulhar e fazer aquilo que ele estava sugerindo para Jesus. Então o diabo distorceu a palavra de Deus. O diabo fez o que muitos hoje têm feito. Eles pegam os textos verdadeiros da Sagrada Escritura e tira do contexto e lança o seu bel prazer para as pessoas, e muitos já fazem isso, infelizmente a grande maioria já faz isso o quê? Para induzir a pessoa a fazer aquilo que ele quer. Muitos líderes evangélicos que estão como ali lobos em pele de ovelha, eles estão usando textos da Sagrada Escritura, eles pegam partes da Sagrada Escritura, pegam vários textos e lançam para a multidão de pessoas. Muitos não sabem ali o que significa, muitos não procuram examinar, e ali eles pegam aquele texto, que é um texto verdadeiro, só que tirado do contexto se torna uma heresia, se torna uma nova doutrina, e isso a palavra de Deus não admite, e esses homens lançam isso para as pessoas. E aquelas pessoas que são leigas, que não procuram examinar, que não se preocupam nem o que estão fazendo ali naquele lugar, naquele ambiente, só querem estar numa religião, elas são enganadas. É por isso que tem muita gente fazendo coisa errada, muita gente sendo sugada financeiramente por líderes religiosos, porque eles pegam textos isolados do Antigo Testamento, do Novo, eles fazem ali doutrinas em cima daquilo e até ameaças. Tem pessoas que são ameaçadas, que líderes pegam as Sagradas Escrituras, está escrito na Bíblia. Aí a pessoa não entende o contexto daquilo, vê que realmente está escrito, mas está tirado do contexto, porque o camarada pega e tira aquele versículo, aquele texto ali do contexto e lança para aquela pessoa. Ele usa a mesma estratégia que claramente ele aprendeu com o diabo, porque uma pessoa que tira a palavra de Deus do contexto original para enganar o seu próximo, para induzir ao erro, ele está pregando heresia, está pregando mentira, ele está com malícia. Então, o que as pessoas fazem hoje, infelizmente a grande maioria dos líderes, é o que o diabo tentou fazer com Jesus no deserto. O diabo pegou aquilo que está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12, que está escrito, realmente está, tirou do contexto e lançou para o Filho de Deus. Só que Jesus respondeu, versículo 7, Mateus 4, 7, contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você nota que o Filho de Deus tira essa palavra do contexto errôneo
a qual o diabo lançou para ele e coloca a palavra no contexto correto, a qual é realmente ela, o contexto certo, que é em caso de um acidente, de uma situação de perigo, o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger, dará ordem aos seus anjos. Então, isso que o diabo tentou fazer contra o Filho de Deus e não conseguiu, infelizmente ele tem obtido êxito na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que são escravizadas por denominações religiosas, por líderes religiosos, homens que fazem da vida da pessoa ali como se fosse domínio deles. Eles tomam conta da vida da pessoa usando textos isolados da palavra e pegam os textos, tiram do contexto, lançam para a pessoa. E a pessoa olha assim, realmente está escrito na palavra. Só que ele não fala para você, não fala para a pessoa que aquilo, ele não mostra o tempo que aconteceu aquilo, ele não mostra o porquê, ele não mostra nada. Ele simplesmente pega um texto e lança para a pessoa ali ficar assustada e se submeter à doutrina errônea, doutrina maligna, doutrina de homens inspirados por Satanás, que infelizmente enganam pessoas, distorcem a verdade. Então o diabo está por aí enganando, infelizmente, muitas pessoas com essa estratégia que ele tentou usar, fracassadamente contra o Filho de Deus. E essa questão da distorção das Escrituras já é algo que preocupava até os apóstolos antigamente. Eu tenho notado hoje que tem pessoas que não se preocupam com a verdade, ele não se preocupa em observar a palavra do Senhor. Ele fala assim, não, cada um tem a sua interpretação, cada um entende de uma forma. Já as Sagradas Escrituras ensinam diferente. As Sagradas Escrituras não ensinam que cada um entende de uma forma, que cada um prega o que quer. Podem existir, sim, várias maneiras de pregação. Existem pessoas, aliás, ninguém é igual a ninguém. Cada um prega, cada um ministra de uma forma. Mas, porém, essa ministração jamais, por mais que tenha o seu jeito particular de ministrar a palavra de Deus, o seu modo, a sua maneira de explicar, isso jamais pode considerar uma distorção da palavra de Deus como algo correto, algo natural. Cada um tem a sua maneira de pregar, porém cada ministração, independente do modo de pregar, não pode fugir da verdade das Sagradas Escrituras. Eu tenho a minha maneira de ministrar, você tem a sua, cada um tem a sua, mas nós não podemos jamais aceitar a distorção da palavra. Aqui em 2 Pedro, a gente vai ler no capítulo 2, aliás, 2 Pedro capítulo 3, a gente vai ler no versículo 15 e 16, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, aqui o apóstolo Pedro estava falando, ele estava dando um ensinamento, e ele fala assim, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é a oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, as quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição ou perdição deles. Então, o que Pedro estava querendo dizer aqui em 2 Pedro 3, 15 e 16? 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Pedro estava dando um ensinamento sobre a vinda do Senhor, falando sobre salvação, sobre vários assuntos relacionados, e ele para explicar, ele fala aqui do apóstolo Paulo, que Paulo foi usado pelo Espírito de Deus para escrever epístolas. Você hoje tem a epístola de Gálatas, Efésios, 1ª, 2ª Coríntios, você vê Tito, você vê essas epístolas todas, foram escritas ali pelo apóstolo Paulo, e ele era inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras. E com uma sabedoria muito grande, principalmente quem lê a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, vai ver
a grande sabedoria que o Senhor estava usando Paulo ali. Você vê revelações tremendas na epístola aos Efésios. Ou seja, Paulo era usado ali, como foi em todas as epístolas que ele escreveu por inspiração do Espírito Santo, ele era usado com grande sabedoria. E o que estava acontecendo? Muitas pessoas liam as epístolas do apóstolo Paulo, como também todos os demais profetas, outras escrituras, e existem trechos das escrituras que são um pouco mais complexos, que você não consegue entender se você não fizer uma análise profunda pelo Espírito de Deus. E o que acontecia e o que acontece? Existem pessoas hoje que distorcem a palavra, como diz 2 Pedro 16, diz assim: e ele escrevendo do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, ou seja, salvação, vida eterna, tudo, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição ou perdição deles. Ou seja, o que eles estavam fazendo no passado, distorcer as escrituras que os apóstolos usados pelo Senhor escreveram, distorciam também todas as outras demais escrituras, Novo Testamento, tudo, Antigo Testamento, aliás, e o Novo também. Hoje é a mesma coisa. Muitos pegam o Antigo Testamento, pegam versículos isolados. Existem muitos, principalmente Malaquias 3:10, não vamos nem entrar nesse mérito, que isso daí já dá pano para manga. E eles distorcem a palavra de Deus, pegam versículos, textos ali fora de contexto, e por ignorância, alguns por não saberem, e outros por malícia, fazem isso que para sua própria destruição, como diz aqui a palavra. São insensatos, são pessoas que não param para se preocupar com aquilo que elas estão ministrando, e vão passando mentiras para frente como se fossem verdades. Elas fazem uma espécie, aliás, elas têm feito o trabalho de Satanás, são obreiros de Satanás, porque Satanás no deserto usou essa estratégia, como foi falado agora há pouco, de distorção das escrituras para tentar enganar o Filho de Deus. Distorcia os contextos da palavra, lançava para o Filho de Deus, o Filho de Deus vinha e trazia para o contexto correto a mensagem. E o que acontece? Pedro aqui, 2 Pedro 3,16, ele fala que tem pessoas que são ignorantes, insensatas, que fazem isso, o que? Para sua própria destruição, distorcem todas as escrituras. Tem pessoas que pegam textos isolados da Sagrada Escritura e lançam para o povo como se aquilo fosse para ser feito, como se aquilo fosse um mandamento, quando não é. Usam textos fora de contexto para apoiar doutrinas mentirosas. Fazem ali uma verdadeira arruaça, um verdadeiro estrago. É por isso que você vai hoje nas denominações afora, tem gente que não sabe nem o que está pregando. Você vê que ele é uma metralhadora que fala, e você vê que cada texto que sai da boca dele não é com propriedade, é sem raciocínio, é sem inteligência espiritual. Ele não sabe nem o que significa aquilo que está passando. Está pregando coisas fora de contexto. Quantas das vezes a gente liga uma TV, liga um rádio e você não aguenta nem ouvir aquela mensagem porque é tudo tirado do contexto original. Eles pegam textos isolados da Bíblia para tentar justificar suas doutrinas erradas. Isso se chama o quê? Distorcer as escrituras, como diz 2 Pedro 3,16, distorcer as escrituras para a própria destruição ou para a própria condenação, perdição. Infelizmente, esse é um quadro que tem se tornado corriqueiro no meio do chamado povo de Deus, principalmente os pentecostais. Nada contra, porque infelizmente não só os pentecostais, mas os neopentecostais, os tradicionais, estão todos no mesmo barco, distorcendo as escrituras. Essa é a grande realidade, mas principalmente no meio neopentecostal é o que mais se tem pessoas distorcendo a palavra de Deus e passando aquilo, infelizmente, contribuindo com a obra maligna, que é pregar heresia.
E antes que você venha dizer que a gente não crê nos dons do Espírito Santo, que nós somos frios e tudo mais, já vou dizendo, se tem alguém que crê nos dons do Espírito, sou eu. Porém, eu creio nos dons verdadeiros, tá? Não nessa papagaiada que a gente está vendo por aí afora, que não convém nem a gente falar agora. Mas continuando o assunto, se talvez você ache que isso tudo que eu falei até agora, que eu mostrei para você na Escritura, que isso não importa, eu digo uma coisa, infelizmente você está no caminho muito ruim, porque a distorção das Escrituras é algo seríssimo. Como a gente acabou de ler agora, 2 Pedro, né? Que a gente leu, capítulo 3, versículo 16, que muitos, infelizmente, distorcem as Escrituras para a própria perdição, porque quando alguém altera o conteúdo das Escrituras, igual Satanás fez contra o Filho de Deus no deserto, em Mateus 4, aquela pessoa está se prestando ao papel de trabalho para o maligno, de trabalhar para o maligno. Se eu pego as Sagradas Escrituras e distorço, eu não estou a serviço de Deus. Não estou a serviço do Criador, estou a serviço de Satanás. Então, se eu estou a serviço de Satanás, obviamente que o meu caminho não é bom. Infelizmente, tem muitos aí que estão nesse trabalho de Satanás, estão usando a estratégia do inimigo que ele usou contra Jesus lá no deserto em Mateus 4, está usando contra as pessoas, está enganando muita gente, e quando ele ouve a verdade, ele não dá o braço a torcer. E aqui em 2 Timóteo, que a gente vai ler agora, 2 Timóteo capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 em diante. Diz assim: evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Agora, versículo 17. E tais palavras se alastrarão como câncer. Em outras versões diz gangrena, é a mesma coisa, né? Entre estes que se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade. Preste atenção agora, versículo 18. 2 Timóteo 2, 18. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Olha só o que aconteceu. O apóstolo Paulo orientando a Timóteo para evitar as conversas inúteis e profanas, ou seja, assuntos que são distorcidos, que hoje em dia tem muita gente com essas conversas profanas. Tem pessoas que pegam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus e promovem a impiedade, promovem coisas que não agradam ao Senhor. E essas palavras distorcidas, elas são tão sérias quando alguém pega um texto bíblico e passa para frente de maneira distorcida. Isso é algo tão grave que é comparado com o quê? Com câncer ou gangrena, que se alastram. E aqui vem falando de dois nomes. 2 Timóteo 2,17 fala Himeneu e Fileto. Quem eram esses homens? Esses homens eram homens que tinham aprendido a palavra de Deus através da pessoa do apóstolo Paulo. Só que eles começaram a se desviar da verdade, ou seja, eles começaram a fazer aquilo que muitos têm feito hoje, aquilo que o diabo fez contra Jesus no deserto, que é desvirtuar a palavra do Senhor, que é tirar os textos fora de contexto. Então o que eles estavam fazendo? Eles começaram a distorcer o evangelho, a palavra do Senhor, e aqui no versículo 18 diz que eles desviaram da fé, corromperam a fé de muitos. Por quê? Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. Ou seja, com isso corromperam a fé de alguns. 2 Timóteo 2,18. Himeneu e Fileto, eles começaram a distorcer a palavra do evangelho e começaram a falar que a ressurreição já tinha acontecido, que era isso, que era aquilo. Começaram a trazer a sua interpretação pessoal para aquilo que a palavra de Deus estava deixando bem claro ali já, que não era daquela forma. Então o que aconteceu? Com essas atitudes, eles corromperam a fé de muitas. Quando você ouve uma palavra distorcida, meu amigo, a sua fé é corrompida. Você passa a entender o evangelho de maneira errônea. E ali muita gente acaba se desviando da fé. É por isso que tem muita gente hoje que não entende.
eu tava, né? Eles falam assim, eu tava na igreja, né? Eles falam dessa maneira e eu saí porque era isso, porque era aquilo, porque eu não conseguia entender, porque era isso, porque era aquilo. Mas por quê? Porque ele estava recebendo palavra distorcida. Quando alguém recebe palavra distorcida, ele não tem firmeza. Quem conhece a verdade do Evangelho, ele tem firmeza. Quem conhece a verdade do Evangelho, ele entende o que ele está fazendo, ele não é um religioso. E ali a fé dele fica fortalecida. E hoje em dia muita gente está com a fé deturbada, tem muita gente com a fé derrubada, muita gente caída, muita gente desanimada, porque está recebendo doutrinas de homens, palavras distorcidas. Pessoas que estão fazendo igual Himeneu e Fileto, estão ensinando coisas que não agradam ao Senhor para as pessoas e usando a palavra do Criador, mas só que de maneira errada, tiram os textos fora de contextos. Eu conheço pessoas que ouvem mensagens por aí e ficam com a cabeça confusa. Depois ficam pedindo ajuda, né, para saber o que significava aquilo, para poder entender aquilo, porque eles ouviram aí fora mensagens distorcidas. Eu já vi gente falar que não vai existir isso, que não vai ter aquilo, que o livro da vida é simbólico, que não existe inferno, que não existe céu. Cada um cria suas doutrinas por aí. Está enganando muita gente. Isso desvia as pessoas da fé. Isso afasta as pessoas da salvação. E isso é muito perigoso. Se você não se incomoda com a palavra de Deus sendo distorcida, eu sinto muito dizer, você não é um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele se incomoda. Ele não sente nenhum tipo de alegria em ver a palavra do Criador sendo distorcida. Assim como os apóstolos Paulo, Pedro, os demais combatiam as heresias veemente. Aqui, Paulo, combatendo a heresia, ele fala que era para evitar esses falatórios, essas pessoas como Himeneu e Fileto, deixar de dar ouvido para essas mentiras, porque eles desviaram a fé de muitos através da palavra distorcida. Infelizmente, estavam usando a estratégia ali, né, que o diabo, como eu falei, usou contra Jesus em Mateus 4 no deserto. E o mais complicado disso tudo, o mais triste, que quando a gente começa a alertar as pessoas a respeito da palavra distorcida, olha, você está falando algo errado, você não está de acordo com as escrituras, você não está realmente ensinando o evangelho correto, isso daí não foi isso que a palavra de Deus está querendo dizer, isso é uma interpretação pessoal. As pessoas ficam raivosas, elas ficam rangendo os dentes de ouvir a verdade, é uma reação estranha. Porque um cristão, ele deve se sentir alegre quando ele descobre ali a verdade, porque afinal de contas, João 8,32, né, todo mundo conhece, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém é liberto conhecendo a mentira, muito menos a palavra distorcida. A palavra distorcida nada mais é do que uma mistura de verdade com mentira, que leva as pessoas à perdição. A palavra distorcida, alguém pega algumas verdades, embute no meio delas umas mentiras, tira texto fora de contexto e lança para a pessoa. A palavra torpe, a palavra distorcida é isso. Infelizmente, muitos, quando são alertados, não têm um comportamento de agradecimento para com o Criador, não é nem para com a gente. A gente não tem que ser agradecido de nada, porque nós estamos cumprindo o nosso trabalho em denunciando a mentira, anunciando a verdade, mostrando de acordo com as Escrituras a interpretação do Evangelho do Senhor, que não é uma interpretação pessoal, é uma interpretação espiritual de acordo com o contexto bíblico. E quando essas pessoas recebem um alerta, ao invés de se alegrarem, elas ficam bravas. E como ficam bravas? E isso é muito preocupante. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo passou por essa experiência também, de pessoas que resistiam à verdade, não aceitavam a verdade. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 7 em diante. Aliás, 7 em diante. Falando a respeito, né, até de mulheres que andavam de maneira totalmente desordenada, carregadas de pecado. Mas aqui eu quero destacar o quê? Elas estão sempre aprendendo.
mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo estava dando ensinamento sobre questões, né, de até mesmo tinha algumas senhoras, né, algumas mulheres que andavam sobrecarregadas de pecados, que andavam numa vida não condizente com a palavra de Deus, e os mestres falsos, eles adoravam esse tipo de pessoas, porque eles ficavam de casa em casa ali, induzindo essas mulheres a errar mais ainda e se aproveitando ali de todas as situações para lucrarem com isso. Então ele vem falando que essas mulheres, que essas pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aí depois vem dizendo aqui dois nomes diferentes aqui, e a semelhança de Janes e Jambres, 2 Timóteo 3,8, e a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, olha só, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez lhes é própria, se manifestará claramente a todos. Então Paulo vem citando nomes aqui de dois homens, Janes e Jambres. Quem eram esses? Eram aqueles magos que estavam no Egito se opondo aos sinais que Moisés fazia da parte do Senhor. Moisés fazia os sinais da parte do Senhor e eles faziam os sinais ali da parte do inimigo, e alguns até com trambicagem ali. E o que acontece? Esses homens foram tomados como exemplo aqui de pessoas que resistiam à verdade. Moisés foi apresentar no Egito ali para Faraó a verdade, começou a falar a verdade, começou a mostrar a verdade para Faraó. Mas esses homens, Janes e Jambres, os magos, eles resistiam à verdade, eles não queriam aceitar a verdade. E Paulo usou esse exemplo para mostrar que existem pessoas hoje que são teimosas, que são resistentes, assim como Janes e Jambres, à palavra da verdade. Mas, porém, no versículo 9, 2 Timóteo 3,9, ele diz: contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Ou seja, quem anda na mentira, rapidamente vai ser descoberto. Não dura muito tempo a mentira tem prazo de validade. Você começa mentindo, distorcendo a palavra, daqui a pouco vem a verdade. Daqui a pouco o Senhor vai enviar alguém, vai enviar um Moisés, vai enviar alguém para denunciar a mentira. Assim como foi com Janes e Jambres. Faraó estava lá, estava muito bem, aprontando tudo que ele queria, a mentira estava imperando. Mas aí o Senhor levanta Moisés para falar a verdade a Faraó e para libertar o povo daquela mentira, para libertar o povo ali das garras de Faraó, daquele homem perverso. E o que acontece? Esses homens não tiveram ali uma atitude de respeito à verdade, mas resistiram. Mas não adiantou. A loucura deles rapidamente foi vista, os sinais do Senhor prevaleceram, a verdade prevaleceu e Faraó ficou envergonhado. Então, quem fala mentira, quem prega evangelho distorcido, tome cuidado. Tome cuidado que nós, os servos do Senhor, estamos chegando. Nós estamos falando a verdade, nós estamos abrindo os olhos das pessoas que estão sendo enganadas por vocês. Tomem cuidado que os Moisés do Senhor estão se levantando. Estamos anunciando o evangelho, desfazendo as doutrinas erradas, mostrando de acordo com a palavra para que as pessoas tenham os seus olhos abertos. E uma hora ou outra nós vamos chegar aí. E aí eu quero ver Janes e Jambres ficarem de pé diante da verdade. Não vão ficar, porque como diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3, no versículo 9, não irão longe. O caso desses opositores, a insensatez deles será vista claramente por todos. Porque a vergonha, quando alguém mente, engana pessoas. Tem milhares hoje de pessoas sendo enganadas por líderes mentirosos que estão usando a estratégia de Satanás para enganar as pessoas. Infelizmente é muito triste, mas é a realidade. Então essa daqui é a primeira parte da mensagem que a gente vai deixar sobre a estratégia da mentira, a distorção de Satanás.
A gente vai deixar a segunda parte depois, para que vocês possam ver. Essa primeira parte eu dei mais uma introdução de como que é a maneira que o Satanás ele usa para enganar as pessoas. A gente falou de Mateus capítulo 4, ele distorcendo a palavra do Senhor. A gente mostrou outros textos aí que mostram como que é perigoso a gente aceitar a palavra distorcida, e aqueles que mentem, tomem cuidado, se convertam, se arrependam. Porque quem prega a palavra distorcida, ele não está no caminho bom, está no caminho de perdição. Infelizmente, vai se dar muito mal. Então essa daqui é a primeira parte da mensagem que nós deixamos, e depois, logo mais, no momento que o Senhor quiser, a gente vai deixar outra parte aí, que a gente vai mostrar para vocês alguns textos que são distorcidos na palavra. São vários textos que, infelizmente, os homens usam para distorcer a palavra. A gente vai mostrar apenas alguns, e depois, no decorrer dos dias, dos meses, a gente vai mostrando mais, porque infelizmente existem tantos textos da Bíblia que os homens têm distorcido, que para a gente mostrar não dá tempo. Então, na próxima mensagem, na segunda parte dessa mensagem que eu vou deixar para vocês, a gente vai mostrar uns textos bem conhecidos que são distorcidos da palavra, que são distorcidos, aliás, que são tirados da palavra, que são distorcidos para enganar as pessoas e que são ensinados de forma errada para as pessoas. Então, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima, em nome do seu Filho Jesus.